Você tem medo de estar doente? Mas assim, um medinho ou um medo incontrolável? As pessoas que sofrem de ansiedade por doença têm um medo incontrolável de ficar doente. Vou explicar o que é isso, mas rapidinho antes, se lembra só de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aí e acionar os alertas para a gente continuar conversando sobre outros temas. Agora, especificamente a ansiedade por doença, ela é um transtorno da ansiedade. A gente tem vários vídeos aqui falando sobre ansiedade, desde pânico em criança até ansiedade de forma geral, mas a ansiedade tem várias formas de dar problema. E uma delas é a pessoa ficar ansiosa demais com a própria doença, com a própria saúde. É aquela pessoa que ela começa a achar que ela pode ter um problema, e aí tudo que ela sente, ela começa a interpretar como sinal de um problema. Não é que ela está inventando dor, não é que ela está sentindo dor que não existe, é que se ela espirra, ela acha que pode ser H1N1. Se ela tem uma dor de garganta, ela acha que pode ser câncer. Se ela tem dor de barriga, então para ela aquilo é uma condenação. Ela fica muito preocupada com sintomas assim físicos, de taquicardia, de só pensar naquilo, de meu Deus do céu, o que será que é isso? Eu preciso fazer exame, eu preciso descobrir, isso deve ser uma doença e etc. E por conta desse medo exagerado, o que acontece? Ela perde o controle, ela começa a ir em médico, em outro médico e faz exame, repete o exame deu negativo porque ela não está doente e ela repete o exame e ela faz de novo, ela não se tranquiliza com o exame negativo. Ela não se tranquiliza com uma opinião do médico falando, não, tá tudo bem, isso aí é porque você está ansioso, você não tem uma doença. Ela fala, não, é que esse médico é ruim, é aquele que não descobriu. E ela começa a ficar presa nesse círculo vicioso e ela não tem outro assunto. Ela só fala da doença, ela só fala da preocupação. O tempo todo ela começa a gastar investindo em descobrir o que está acontecendo com ela, quando na verdade não tem uma doença física acontecendo com ela, ou se tem, porque às vezes tem uma doença física que foi até a origem dessa preocupação toda, a preocupação é exagerada, é desproporcional. Vamos dizer que a pessoa descobriu que ela tem, sei lá, gastrite. E vai tomar o remédio, vai tomar ali, vai fazer o tratamento, vai ficar livre. Não, mas aquela gastrite ela já fica achando que vai virar câncer, que vai precisar arrancar o estômago, que vai precisar ficar na UTI, enfim, ela fica só em função do medo daquela doença. Que às vezes muda. Às vezes ela, de alguma maneira, fez um exame, conversou com o médico, enfim, ela se tranquilizou. Aquilo parece que ela relaxou, não está mais preocupada com aquilo, aí ela cumprimenta alguém na rua, ela começa a achar que pegou AIDS. Aí ela começa a fazer exame, ela começa a pedir sorologia, e ela vai no infectologista, ela sabe que só de pegar na mão não transmite AIDS, mas ela fica, mas será que eu estava com um corte na mão? Será que ele estava? E aquilo se torna uma verdadeira obsessão. Não é o transtorno obsessivo compulsivo, porque é só focado naquilo, só focado na doença, ela não tem diversos outros rituais, etc., e é um medo mesmo, é um medo de estar doente e ninguém descobrir, de estar adoecendo e isso passar despercebido, e duas reações opostas podem acontecer. Ela pode não sair de médico, não sair de laboratório, fazer exame atrás de exame, raio-x, exame de sangue, enfim, ou ela pode ficar com um verdadeiro pavor de médico, e ela nunca mais faz exame, e ela não faz mais exame preventivo, ela não participa mais de campanha nenhuma, porque ela tem muito medo de descobrir que ela está doente. Duas reações opostas podem acontecer, mas o mais comum é a pessoa ficar realmente buscando incessantemente descobrir o que ela tem e não se tranquilizar quando descobre que está saudável. Então as doenças podem ir mudando, às vezes ela se tranquiliza com uma e passa para outra, aí se tranquiliza da outra e passa para outra, e é uma doença que costuma ter um curso crônico. É difícil a pessoa se livrar totalmente dessa ansiedade e ela finalmente se tranquilizar com todos os exames negativos, ela se convencer que está saudável. Não, parece que ela fica passando realmente de doença para doença enquanto ela não se trata do problema fundamental, que é a ansiedade, que está por trás de toda essa busca aí incessante por medicamentos,
por remédios e etc. É o que antigamente se chamava de hipocondria, né? Hipocondríaco que ficou aí na cabeça das pessoas como o sujeito que tem mania de doença, como o sujeito que gosta de tomar remédio. Não é isso não, é o sujeito que tem muito medo de estar doente, tem um pavor de estar doente. Isso atrapalha a rotina dele, né? Primeiro porque ele não fala de outra coisa com mais ninguém, segundo que todo o tempo livre é investido em procurar exame, em procurar na internet sintomas de doença e etc. E aí encontra um monte, né? Joga ali na internet um sintoma qualquer, encontra um monte de coisa, mais coisa para alimentar a ansiedade dela. E ela começa a perder tempo de lazer, tempo de convívio com as outras pessoas, vai restringindo a sua qualidade de vida e isso vem muitas vezes com outros transtornos ansiosos junto. Às vezes a pessoa tem ansiedade generalizada, a pessoa pode desenvolver o toque propriamente dito, a pessoa pode começar a perder o controle sobre a ansiedade de forma geral. Então é fundamental tratar, é fundamental dar o diagnóstico de forma tranquila. O médico precisa acalmar, respirar, não ficar com raiva da pessoa que está perguntando aquilo pela milésima vez e falar, olha, vamos lá, o que o senhor tem é um problema. Não dá para falar que a pessoa não tem nada. Como que alguém que não fala de outra coisa na vida, não faz outra coisa na vida, a não ser correr atrás de médico, pedir exame, não tem nada? Ela tem um problema sério, um problema real, que é uma doença real. É que não é uma doença que está localizada no estômago, não é uma doença que está localizada no rim, é uma doença que está localizada no cérebro. É um transtorno de ansiedade. Não se resume ao cérebro, claro que os transtornos mentais eles são mais do que apenas uma disfunção cerebral, mas que passa pelo cérebro e é importante a pessoa sentir que ela está recebendo credibilidade. Porque quando fala assim, ah não, isso aí não é nada... Pô, não é nada porque não é você que não consegue se tranquilizar, que não consegue ter um dia de paz com medo de estar doente. É alguma coisa. Então quando você fala, não, isso aí é uma doença, a pessoa se sente acolhida, ela sente que ela está sendo ouvida, está sendo levada a sério. E aí você precisa ter esse tato para dizer, mas essa doença não está localizada aqui nem ali, é uma doença de um descontrole da preocupação, que qualquer cãibra que você sente, qualquer tosse, qualquer espirro, qualquer fio de cabelo que cai, você já interpreta como se fosse algo muito importante, algo muito exagerado. Os tratamentos de forma geral para a ansiedade, com os antidepressivos que controlam a ansiedade, com as psicoterapias que diminuem a ansiedade, etc., tendem a melhorar o quadro. Lógico que ele tem esse risco de ser crônico, então às vezes você tira o remédio, você para a terapia, a pessoa tem uma recaída, então muitas vezes o tratamento é de longo prazo, mas a pessoa pode ficar tranquila, a pessoa pode voltar a um estado de tranquilidade, a não ficar pedindo exame, não ficar monitorando o próprio corpo, livre daquela preocupação extrema com qualquer sinalzinho que ela possa interpretar como doença. Então, sim, o tratamento é focado na ansiedade e pode restaurar muito a qualidade de vida da pessoa que se sente liberta desse peso que é uma ameaça. Parece que fica uma nuvem cinza sobre a vida dela, um fantasma assim cercando, um piano que ela carrega no ombro, que é esse medo de estar doente o tempo todo. Então é importante a gente saber porque muitas vezes as pessoas aqui na internet mesmo, aqui no YouTube, procuram por sinais e sintomas de doença e podem acabar encontrando esse vídeo, descobrindo que na verdade o que elas têm é muita ansiedade. E por que não começar por aí? Né? Por que não tratar a ansiedade? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah não, eu posso estar ansiosa, mas é porque eu devo ter alguma coisa sim. Tá bom, então vamos começar por aí. Antes de continuar fazendo exame, vamos tratar da ansiedade e vamos ver o que sobra. Porque você convence a pessoa, você não está batendo boca com ela dizendo que ela não está doente. Você está convencendo ela a tratar também, de forma concomitante, né? Ao mesmo tempo, tratando a sua ansiedade. E aí, às vezes, só com isso a pessoa se tranquiliza e para de correr atrás de tanto exame, para de correr atrás de tanta... e para de ficar tão preocupada assim com doença. Então compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é bom que seja visto por muita gente aí, o pessoal que fica buscando aqui no YouTube sintomas de doença, quem sabe não encontram esse vídeo e percebem que estão ansiosos e vão buscar tratamento, porque a gente sempre diz, né? Na dúvida, tá com dúvida se isso é ansiedade ou não? É melhor procurar uma opinião profissional, melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e não procurar. Não se esqueça então de se inscrever, de compartilhar, que a gente vai continuar conversando sobre muita coisa, inclusive sobre ansiedade e sobre doença.